Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 33 desta série, né? Uma parte bem simples, né? Mas de reflexão, onde é narrado no livro de Filipenses, capítulo 1, se não me engano, né? Onde é narrado enquanto Paulo estava preso, né, os seus seguidores começaram a anunciar o evangelho no lugar dele, e que me parece que as pessoas não se importavam de que maneira esse evangelho era anunciado. E Filipenses capítulo 1 é narrado as formas das quais os seguidores de Paulo anunciavam esse tal evangelho. E Paulo responde que não se importava com a maneira com que eles anunciavam esse evangelho. Mas ele se alegrava com isso, né? E por incrível que pareça, existem algumas traduções de Bíblias bem antigas que eu vou mostrar para vocês, onde existe uma palavrinha que não está nas Bíblias atuais. Foi retirado para os cristãos não darem a entender que Paulo estava aprovando esta forma de anunciar o evangelho com fingimento. É isso aí. Paulo estava aprovando a mentira, né? Sendo que Paulo falava que é judeu, né? Mas ao mesmo tempo ele era romano, enfim. Ele deveria ao menos saber o que o Torá diz sobre mentir para o próximo. E deveria também instruir os seus discípulos a não enganar o próximo, não usar da mentira, né? Por que eles não deveriam lembrar também que a mentira é um atributo de Satanás, que é o pai da mentira? Então seus discípulos começam a usar as táticas de Satanás na pregação do evangelho. E por que Paulo se alegrou com isso? A gente vai pegar algumas Bíblias antigas aí do século XV em diante, ou do próprio século V, se tiver, e vamos pegar essa respectiva passagem e mostrar para vocês que essa palavrinha fingimento, ela foi excluída das Bíblias, né? E você vai ver a razão e o porquê. Mas antes da gente iniciar nosso estudo, eu lhe convido para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou desse estudo, deixe o seu comentário, compartilhe. E se você quiser ser um patrocinador deste canal, contate-nos. Deixe na descrição meu WhatsApp se você quiser ser um patrocinador, ser um membro deste canal. Nós agradecemos. Parte dessa doação, a metade, será destinado a uma instituição de caridade, a sua escolha, a minha escolha. Ok? E para provar que este valor está sendo destinado a uma instituição de caridade, né? E para se mostrar que este valor, a metade do valor doado, está sendo destinado a uma instituição de caridade, eu vou mostrar aí o print para vocês, né, que quer saber. Ok? Vamos embora para o estudo? Solta a vinhetinha. Bem, vamos iniciar agora a nossa leitura de Paulo e o tal do fingimento. E o texto base aqui é Filipenses capítulo 1, 18. E nós não vamos ficar presos a um texto isolado, né? Nós vamos ler o contexto para saber o que está sendo tratado aí no caso, né? E tentar encontrar essa palavra fingimento, no qual eu estou, no caso, abordando. E logo essa leitura, né? Nós vamos pegar aí muitas traduções de Bíblias antigas para finalmente encontrar essa palavra fingimento e o porquê que as Bíblias atuais não se encontram essa palavra fingimento, ok? Então vamos começar a nossa leitura. Filipenses capítulo 1, verso 18. Todavia, que importa? O importante é que de qualquer forma, coloquei até amarelo,
seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Né? Então você vai perguntar, emissário, cadê a palavra fingimento? Você está mentindo? Não. Essa versão aqui é a Bíblia King James. Então aqui fica meio que oculto a palavra, né? Assim, ó, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres. E ele se alegra com isso, né? Agora vamos pegar aqui a Bíblia em si, King James, né? E ler ali o contextozinho para a gente compreender o que está sendo dito aí, né? No caso. Filipenses capítulo 1, verso 12, é onde começa a história. Diz o seguinte: o sofrer e o avanço do evangelho. Verso 12: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Deu para entender aqui agora? Então Paulo está preso, né? Versão Bíblia King James, né? E continuemos. 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Então, enquanto Paulo estava preso, os irmãos ali faziam o trabalho no lugar dele, né? Com ousadia. Verso 15. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros confazem com as boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que me importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrei. Entendeu? Então essa aqui é a versão Bíblia King James atualizada. Após a leitura, aí vem a pergunta, qual forma? Então o que lemos ali no texto, no versículo 15, a inveja, rivalidade, boas intenções faziam parte dos métodos utilizados. A competição, quem evangelizava mais, quem ganhava mais almas, rivalidades, boas intenções. No versículo 16 ele fala com amor. Aqui já no 17 temos ambição, egoísmo, sem sinceridade. Sem sinceridade. Aí nisso, nas minhas pesquisas, acabei que encontrando esse texto de Romanos 3,7. Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Então aqui Paulo confessa que era mentiroso, né? Réu, confesso, mentiroso. Iniciando nossa pesquisa, vamos pegar aqui algumas traduções antigas, né? Para finalmente encontrarmos aquela palavrinha, né? Fingimento. E é bem interessante essas traduções aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Revista e atualizada interlinear. Aqui, ó. Filipenses 1,17. Vamos aqui, ó. Ó, tem até o grego no meio, ó. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Note que aqui encontramos palavras diferentes, né? De qualquer modo, por pretexto, quer por verdade. Suspeito isso, né? Vamos pegar uma outra traduçãozinha.
Almeida Revista, de acordo com os melhores textos hebraico-grego de 67. Mas que importa? Contudo que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, me regozijarei. Beleza. Bíblia Ave Maria de 59. Mas não faz mal, contanto que todas as maneiras, por pretexto, por verdade, Cristo seja anunciado, nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei. Ok? Estudo bíblico pentecostal. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento. Olha só a palavra que foi encontrada. Oh my God. Ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento. Tá vendo? Por que eu estou inventando? E o pior de tudo, gente, olha. Uma Bíblia pentecostal de 2009. Curioso, né? Bíblia de Jerusalém no 81. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções. Olha as palavras, gente. Com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado. E com isso me regozijo, mas eu me regozijo. Pegar a Bíblia Hebraica Sefer. Não temos. É só Antigo Testamento. Bíblia de Jerusalém, 2002. Mas o que importa, de qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou com sinceramente, Cristo é proclamado. E com isto eu me regozijo, mas eu me regozijo. Ok? Bíblia Peshitta completa Novo Testamento. Mas que importa, contanto que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, o Mashiach seja anunciado, nisto me alegro, sim, e me alegrarei. A Bíblia para todos, edição católica. Mas que importa, seja com fingimento, olha, já fui na lata logo, né? Seja com sinceridade, Cristo é anunciado, e isso é o que me dá alegria, e continuarei a sentir alegria. Bíblia Sagrada com o número Strong. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aqui já está oculta a palavra fingimento, né? Corrigida Fiel, 1753 a 1995. Vamos ver se é Corrigida Fiel mesmo. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então realmente, ela é fiel mesmo. Lá tá a palavra fingimento lá. Stefano, será que tem alguma coisa aí? Está em grego difícil, impossível, né? Whitcourt and Hart, 1885. Piorou, é um grego. Sagrada Clementina, vamos ver aqui. Quid enim, do omni modo sivi per occasionem, sivi por veritatem. Christos annutietur, in orc gaudio, sid et gaudebo. Não sei o que tem aí. Vamos para outra. Clementina Vulgata, não. Por occasione, serve por varietatem, Christos annutietur in hoc gaudeo sed gardebo. Bíblia Difusora Franciscanos Capuchinos. Mas que importa, desde que de qualquer modo, com segundas intenções ou com verdade, Cristo seja anunciado. Tá vendo? Vamos ver aqui. Codex Sinaiticus. Piorou. Primeira tradução da Bíblia Almeida, publicada em 1681, contendo apenas o Novo Testamento. Não tem a passagem de Filipenses.
Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição de 1819. Pois que, todavia, em toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, Christos, com CH, denunciado, e nisto me gozo, e também me gozarei. João Ferreira de Almeida como Strong. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Essa versão aqui também, vamos ver aqui, o que me importa, uma vez que Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, não. Tá, é a mesma coisa que a anterior, King James 1611, mas o que importa, contanto que de maneira ou com fingimento, ou em verdade, Cristo seja anunciado. Aí aqui tem uma notinha no rodapé aqui. Muitos mestres cristãos reconheciam os verdadeiros motivos das pregações, açoites e prisões de Paulo, e pregavam o evangelho ainda com mais amor, lealdade e bravura. Outros, porém, dando vazão à inveja que alimentavam contra o apóstolo, usavam esses fatos de forma fraudulenta e maldosa, com o propósito de destruir a reputação de Paulo e fazer prevalecer seus ensinos sobre Cristo, projetar suas próprias imagens e conquistar ambições meramente egoístas. Paulo usa a expressão grega aumentar o sofrimento, que significa literalmente fricção, numa figura de linguagem sugerida pelo atrito das algemas das suas mãos e pés. Contudo, o apóstolo do Senhor não se deixa deprimir, pois sabia que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. A alegria é a palavra-chave dessa carta de Paulo, aparecendo no texto como sinônimos, verbos e substantivos mais de 15 vezes, ok? Vamos pegar uma outra versãozinha, Bíblia Livre 1914, vamos ver aqui, pois que contando que de qualquer maneira ou com fingimento, a palavra consta aqui também. Textos receptos, que pois, afinal de qualquer maneira, ou com fingimento. Bíblia de Estudo 2018, no entanto, de que, então, ademais, importa, tá entre parênteses aqui, de toda maneira, quer com ostensivo disfarce. Tá vendo? Olha a palavrinha. Notaram? Vou voltar aqui, ó. Ostensivo disfarce, ou dentro de verdade. Rapaz do céu. Novo Testamento judaico. Mas que importa, contanto que, de toda maneira, ou por pretexto ou verdade, o Mashiach seja anunciado. Nisto me alegro, sim, me alegrarei. Cadê a palavra fingimento? Então essa versão não é fiel, por assim dizer, né? Nova Vulgata. Aqui, Cristo anunciado em todo morto. Vamos pegar toda varietate, né? Não tem lá o fingimento. Outra versão de Nova Vulgata. Ou obstento, variate. Vamos ver outra versãozinha. Portuguesa, corrigida e fiel. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado da maneira ou com fingimento. E aqui, será que isso aqui é boa? Ixi, hebraico o povo não vai entender. Receptos, não. Essa versãozinha, vixe, piorou. Então deu para perceber que dentre essas traduções que aqui foram apresentadas, a palavra fingimento foi omitida, foi apagada da tradução e foi acrescentado outra coisa, com a intenção de manipular o leitor da época, né? Porque cada versão de Bíblia dessa aqui é para uma geração diferente da outra. Por exemplo, uma geração de 1967 não é a mesma de 57, de 59, ou de 81 já é uma outra geração, ou essa aqui de 2002, ou então aquela que pegamos lá, a Bíblia Pentecostal, né?
Então, para cada geração, uma Bíblia diferente, com palavras modificadas, acrescentadas. É o que acontece muito com a versão João Ferreira de Almeida. Agora vamos pegar, para finalizar aqui nossa investigação, nosso estudo, um texto de Levítico, né, aqui no Tanar, para juntos sabermos qual o mandamento do Eterno em ensinar o próximo, né, enfim, se é para enganar, se é para dizer a verdade ou não. Vamos analisar aqui. Levítico 19:11, no Tanar, diz o seguinte, aqui: não furtareis, vírgula, não enganareis e não mentireis cada um ao seu companheiro. Não enganareis e não mentireis cada um ao seu companheiro. Então eu fico me imaginando, se Paulo estivesse estando ali na prisão, ele deveria obrigatoriamente, como ele disse que era judeu, né? Vamos dizer que ele seja judeu, né? Fosse. Ele deveria alertar aos seus companheiros que estavam evangelizando ali, dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, o Torá, a lei do Eterno, ela proíbe, ela dá um mandamento para você não mentir nem enganar o seu próximo. Então não use as boas novas com mentira, porque de acordo lá com João 8,44, o Satanás é o pai da mentira. Então, usando essa astúcia, essa armadilha de Satanás, misturando com o evangelho do Cristo, não dá certo, gente. Entendeu? Mas Paulo foi omisso. Ele não informou os seus companheiros. Ele apoiou a pregação, como a gente vimos lá, né? Nas versões antigas, com fingimento, com mentira, de qualquer forma. Vai lá, ensina mesmo, com mentira, todas as astutas ciladas do inimigo. Use também na pregação das boas novas. Quer dizer, Paulo não está nem aí para a Torá do Eterno, né? Infelizmente. Mais um paradigma quebrado com sucesso.